Hoje nós vamos estar fazendo uma receita de massa de chocolate de alta proporção. E vim mostrar a textura dessa massa para vocês. Ó. Já piquei um inteiro aqui. E já até comi um pedacinho. Porque ela é muito boa, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa massa. Tá bom? Então, para essa receita a gente vai precisar do forno pré-aquecido. Então eu já vou ligar o forno. Tá? Eu liguei o forno a 180 graus. Para ele ir pré-aquecendo agora. E, Cris, o que é uma receita de alta proporção? Gente, aqui você vai reparar que nós estamos utilizando uma quantidade em relação a outras receitas grande, uma quantidade maior de líquidos e de açúcar. A quantidade de ingredientes que vai na receita: 60 gramas de cacau, tá? E esse cacau, gente, é o cacau natural, tá? Então não é o cacau alcalino, porque aqui na nossa receita nós vamos utilizar também o bicarbonato de sódio. Para que o bicarbonato de sódio tenha uma reação com o nosso cacau, que é ácido, tá? Então o cacau alcalino ele não teria essa reação que a gente precisa, que o que a gente quer é que a massa fique mais fofa, tá? Apesar dessa massa, a característica dela é ser mais densa e mais úmida também, a gente precisa dessa reaçãozinha química que vai dar entre o ácido do cacau natural e o nosso bicarbonato de sódio, certo? A receita ela tá toda balanceadinha para que haja a textura que a gente quer, para que tenha o sabor, a textura, para que ela fique do jeito que a gente quer, tá? Então, se você quer substituir, por exemplo, o cacau por um alcalino, faça um teste, tá? Faça um teste. Divide a receita e faz uma quantidade menor e testa ela, experimenta e vê se fica bom, tá? 60 gramas de cacau, 3 gramas de café solúvel, 240 gramas de leite, é tudo pesadinho na balança, tá, pessoal? 90 gramas de óleo vegetal, 150 gramas de ovos, geralmente dá média de 3 ovos médios, porque o ovo costuma pesar 50 gramas cada um, mas por isso que é bom pesar, porque às vezes o ovo é maior ou menor, tá? Então fecha aí 150 gramas de ovos, 210 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de açúcar, mascavo, pessoal. O que dá para fazer aqui na parte do açúcar é colocar metade do açúcar mascavo e a metade do demerara, tá bom? Aí dá também para balancear. 6 gramas de bicarbonato de sódio e 6 gramas de fermento químico, tá bom? Então essa é a quantidade dos ingredientes. E, como eu disse, é uma massa de alta proporção, por isso essa quantidade toda de açúcar, né? Se tu for notar aqui, vai mais em peso açúcar do que a própria farinha, tá? E o açúcar mascavo, por que a gente trouxe aqui para essa receita o açúcar mascavo? Porque o açúcar mascavo, vai aí como dica, ele tem a característica de deixar a nossa massa mais úmida, tá? Mais molhada. Então a gente quer isso, nesse caso, estamos utilizando. Sempre que tu for usar, por exemplo, fazer um bolo de chocolate, por exemplo, que tu vai usar o açúcar refinado, tu pode estar substituindo metade desse, não 100%, mas metade desse açúcar refinado por um açúcar mascavo para deixar a massa menos seca e para acentuar o gosto do cacau, tá? Então, essa é uma dica boa. Bom, o café também, gente. Nesse caso aqui, eu não quero que a massa tenha o sabor do café. Vai 3 gramas, que é para intensificar o sabor do nosso cacau também, tá? Então tá explicado o nosso cacau. O bicarbonato de sódio vai por conta de ter o cacau que é ácido, tá bom? Como eu disse, a receita ela é toda balanceada. O método que nós vamos estar utilizando aqui nessa receita é o método direto, ou também tem gente que chama de método de 2 etapas. Porque a gente vai basicamente juntar os sólidos e os líquidos e misturar. Ou seja, a gente não vai precisar da batedeira e a gente não vai precisar do nosso liquidificador também. Vamos precisar de um bowl, né? Nosso famoso fouet, uma espátula. E a primeira coisa, gente, vou destacar que o meu leite ele tá quentinho, ele não tá quente, ele não ferveu, ele tá quentinho para me ajudar a dissolver. Por que eu vou dissolver? Por que eu vou dissolver o meu cacau no leite? Primeiro ponto, ele evita que fique os gruminhos lá na massa. Segundo ponto, ele intensifica a cor, tá? A cor da nossa massa, da nossa massa pronta vai ficar mais escura, mais bonita, tá? Então aqui eu posso colocar o meu cacau, tá? 60 gramas de cacau aqui no meu leite, que tá quentinho, bem quentinho.
Que leite é esse, Cris? É o leite integral de caixinha, tá? E o meu café eu posso botar aqui junto para diluir também. Tá bom? E aqui eu só vou... Eu poderia estar colocando todos os líquidos num bowl, todos os secos no outro bowl e tá misturando também, tá? Mas eu só tô fazendo isso aqui para deixar mais escura a minha massa. Porque fica mais bonita. Tá? Cris, eu preciso peneirar a farinha. Nesse caso, se quiser peneirar, pode peneirar, tá? Peneirar a farinha. Aí nós vamos agora juntar a farinha com o nosso açúcar mascavo. Aqui estando bem diluída, tá bom. Ó, eu vou juntar aqui os secos agora. A farinha e o açúcar mascavo. Por que que eu disse que se eu quiser... se quiser, pode peneirar, tá? Vai ficar mais soltinha. Mas aqui, como eu vou misturar com o fouet, o meu fouet já vai fazer o trabalho de incorporar ar dentro, entre a farinha aqui, tá? Deixar ela mais leve, que é o que a peneiração faz, tá? Quando a gente peneira a farinha para que ela fique mais leve. E nesse caso aqui, o próprio fouet, ao misturar aqui, ele já tá tendo essa função, tá? Então, aqui eu tenho... o meu cacau diluído e o meu café no meu leite, de um lado. A minha farinha com o meu açúcar. E eu já posso colocar também o meu fermento e o meu bicarbonato de sódio, tá? Que são secos. Ó, e vou misturar aqui para que facilite depois lá. Já vai ter tudo misturadinho. Eu tenho o bowl dos secos aqui e eu vou misturar os meus ovos, o meu azeite. Esse óleo vegetal aqui, pode ser um óleo de milho, pode ser um óleo... Eu vou dar uma quebrada nas gemas aqui para que se misture mais fácil, tá? É uma emulsão dos líquidos, dos tipos de líquidos diferentes, tá? Então aqui vou já botar o meu leite aqui com o cacau. Tá todos os líquidos aqui, nesse bowl. Ó, misturo bem. Misturo bem, vou trazer o meu bowl dos ingredientes secos aqui, que tá o meu açúcar, a minha farinha, o meu bicarbonato e tudo mais. E vou adicionar, trazer os meus líquidos. Isso aqui é o método direto, o método de 2 etapas, tá? E agora eu vou misturar, tá? Ó. Essa massa vai me dar 4 discos de 15 centímetros de diâmetro, tá? Tá tudo misturadinho aqui. Gente, nesse caso, como eu vou fazer os discos separados, vamos supor que essas massas mais densas é melhor fazer os discos separados, tá? Mas também faça o seu teste aí na sua casa. Eu tô aqui com desmoldante. Eu não costumo utilizar desmoldante em todas as massas, tá? Como é que eu passo? Ó, eu só... Não precisa tanto, tá? A gente dá uma... no fundo e do lado, tá? Porque, gente, eu também poderia estar só colocando o disquinho de papel manteiga lá no fundo e colocando a massa. Por que que eu tô fazendo essa opção? Por que que eu tô fazendo essa opção do desmoldante hoje? Pra, por exemplo, se eu quero fazer um naked cake, que eu quero que saia a lateral toda perfeitinha, sem ter risco de estragar a lateral, então com o desmoldante nesse caso é melhor, tá? Deixa eu botar isso aqui pra cá. O nosso forno lá já tá pré-aquecido, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pesar, tá? Então, assim... Eu sei que eu tenho que ter uma média de 200, tu vai pegar o peso total da tua receita e vai dividir por 4, que são 4 discos. Eu tenho que ter uma média aqui de 260 gramas mais ou menos em cada disco, tá? Por isso que eu vou pesar. Certo, dividimos a massa em 4 discos iguais aqui, né, o mais proporcional possível. Vai pegar a tua receita, a gente vai pesar ela, vai dividir entre as 4. Tu quer 3 discos, quer fazer um bolo de 3 discos, divide por 3 e assa ela dividida, tá? Eu aconselho nesse caso aqui, dessa massa,
a não fazer bolos muito altos. Por exemplo, não botar toda a massa numa forma só, tá? Por ela ser uma massa mais densa. E agora, a gente vai levar pro forno, que já tá pré-aquecido. Voltei com a massa pronta, gente, e vim mostrar a textura dessa massa pra vocês. Ó. Já piquei um inteiro aqui e já até comi um pedacinho, porque ela é muito boa, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa massa. Gente, então eu voltei aqui pra mostrar como é que ficou, tá? Vocês viram que a textura, eu espedacei toda uma aqui pra vocês verem que a textura dela é macia, tá? E ela é muito bonita. Oiê, vim bem rapidinho aqui só para dar um recadinho para você que é inscrita aqui no canal. Eu fui uma que migrei da confeitaria tradicional para confeitaria artística. Aqui no link da descrição, o PAP, ele de 147, ele tá por 37 apenas. Então é a hora de aproveitar, se você quer migrar para essa confeitaria artística, que é onde a gente realmente é valorizada no nosso trabalho, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você conhecer melhor o PAP, que é o Pasta Americana na Prática, tá bom? Fica aí com Deus, continua assistindo sua aula, claro. Importante de eu falar, ó, tá? Então ficaram, se for fazer 4 discos vai dar mais ou menos 2 dedos aí, tá? De cada um. Dá pra dividir em 3 também, fica mais alto, do jeito que você preferir fazer. Quando, Cris, eu devo usar desmoldante e quando que eu não devo usar untar minha forma? Que nem eu disse, tá, gente? Dá pra também deixar sem untar a forma, botar o disquinho lá de papel manteiga no fundo e tirar. Quando usar desmoldante? Prefira usar desmoldante quando o bolo vai aparecer. Por exemplo, um naked cake, um semi-naked cake, tá? Onde que vai aparecer, onde vai aparecer a lateral do teu bolo, tá? Onde que tu não vai usar a cobertura, não vai esconder ele. Porque daí sai mais retinho. O importante, desmoldante, passou a desmoldante, tem que desenformar quente, tá? Não pode deixar esfriar, senão tu vai ter muita dificuldade e não vai conseguir tirar o teu bolo da forma. Quando a gente não unta a forma e usa o disquinho de papel manteiga, aí tu espera esfriar primeiro, passa lá a tua espátula, a tua faquinha e desenforma ele frio, tá? Então essa é a diferença. Validade dessa massa. Essa massa ela fica tranquila 5 dias sob refrigeração, tá? E se não for quente aí na tua cidade, dá pra deixar também temperatura ambiente bem tapadinha, tá? E no bolo sob refrigeração 5 dias. Posso fazer, por exemplo, eu vou usar 3 discos aqui. Eu posso congelar, tá? Também. Então eu faço, boto em cima de uma grade para esfriar bem. Aí depois de frio eu embalo o meu disquinho no plástico filme e coloco no meu freezer, tá? Ele vai durar 30 dias sem problemas, tá? Eu acho que era isso, gente. Então o método que a gente utilizou é o método direto, método de 2 etapas. O sabor dela é muito gostoso, tá? Por causa do cacau, o café e o açúcar mascavo que fazem com que essa massa tenha exatamente essa cor, essa textura e esse sabor que ela tem, tá? E deu pra ver que ela é bem úmida por dentro e bem macia. Gente, antes que eu esqueça, o tempo de forno, vai ter tudo lá no teu material complementar, tá? Então qualquer dúvida vai lá pra apostila e olha direitinho, vai estar todas as informações das nossas massas, das nossas receitas aqui do curso. Mas o tempo de forno, ele dá em média de 30 a 35 minutos de forno. Vai depender do teu forno, é pré-aquecido, 180 graus. Então, aprenda a lidar no teu forno, tá? Porque daí depois tu não erra mais as receitas. Eu acho que é isso mesmo. Qualquer dúvida deixa no suporte, tá, gente? E um grande beijo, até a próxima aula.